A geometria analítica, pessoal, ela trata de estudar o ponto, a reta, o plano e a circunferência, tá? Então, hoje mesmo vocês vão ver, a gente vai estudar a distância entre dois pontos, achar o ponto médio entre dois pontos, tá? Amanhã a gente vai estudar retas, como é que duas retas podem se comportar, paralelas, perpendiculares, concorrentes. Aí depois a gente vai estudar a distância de um ponto à reta e assim por diante, tá? Várias situações, achar a equação da reta, as formas que uma reta se comporta, não é só equação geral, tem a reduzida, paramétrica, segmentária, tá? E assim, a gente tem que dar um gás final aí, né, pessoal? Eu sei que todo mundo tá cansado, mas é um conteúdo novo, completamente novo, tá? Então eu quero pedir que vocês se dediquem a ele. Ele cai no Enem, vocês vão ver que nós faremos questões do Enem aqui na apostila, tá? Não é como a geometria espacial, que às vezes vem 10 questões de cubo, pirâmides, esferas, cilindros, mas umas 3 normalmente vêm no Enem. 2 a 3 questões vêm todo ano. Sem falar dos vestibulares, tá? Então, um conteúdo extremamente importante esse aqui da geometria analítica. Aqui está como uma revisão, está em 3 aulas toda a analítica. Eu vou ter que esticar um pouquinho mais, tá? Porque vocês não viram isso no segundo ano, que agora o nosso material da FTD traz no segundo ano. Eu estou trabalhando isso com o segundo ano agora, mas vocês ainda não trabalharam, tá? Então, por isso eu vou me esticar um pouco mais do que 3 aulas que tem aqui, ok? Só para vocês já saberem, tá? Então, o que começa aí na página 63 é falando do nosso sistema cartesiano ortogonal, eixo X, eixo Y. Pessoal, vou só fazer um breve comentário. Isso sim vocês já sabem. A gente conhece, né, que o eixo X é o eixo horizontal, o eixo das abscissas, eixo Y é o nosso eixo vertical, tá? Eixo das ordenadas. Vocês sabem posicionar um ponto, né? E aí, lembrando que tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, sentido anti-horário, a gente faz, né, o caminho dos quadrantes. Olha ali na página 63, um ponto no primeiro quadrante, x e y positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, x e y negativos. E quarto quadrante, x positivo e y negativo. Todo mundo entende isso, tranquilo? Pergunta, pessoal, se vocês não entendem. Eu tô achando que vocês sabem isso, mas de repente, se quiserem que eu revise um pouquinho melhor, me falem. Tá tranquilo isso aí, tudo que eu falei até agora? E aí, depois dessa ideia, falam em bissetrizes dos quadrantes. Quero relembrar aqui com vocês. Também é algo que vocês já conhecem, bissetriz, né? Mas bissetriz dos quadrantes, acho que ainda não. Nós sabemos que bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, se eu quiser fazer a bissetriz do primeiro quadrante, eu sei que o primeiro quadrante tem 90 graus. Então, vai dividir em 2 ângulos de 45, tá? Igor, vamos abrir a câmera. Evelyn, não vejo você. Queria ver vocês, pessoal. Tá? Então, ó, aqui eu diria que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque são os quadrantes 1 e 3. Tá bom? E o que acontece nesses quadrantes? No primeiro quadrante, nós vimos que x é positivo e y é positivo. Acabei de relembrar com vocês. E no terceiro quadrante, x é negativo e y é negativo. Então, os sinais são iguais. Olha o que tem ali na parte de cima direita, ali na página 63, que a bissetriz dos quadrantes ímpares fica assim, ó, y igual a x. Porque, pessoal, se eu tiver aqui o mais 2, aqui eu também tenho mais 2. Se aqui eu tiver o mais 4, aqui eu também tenho mais 4. Se aqui eu tiver o menos 2, aqui eu também tenho menos 2. Entendido isso?
O valor é igual, porque está dividindo o quadrante bem ao meio. E ainda o sinal é igual, ó, menos 2 igual a menos 2, ou mais 4 igual a mais 4. Tá? Agora, se for bissetriz dos quadrantes pares, que é o segundo quadrante e o quarto, dá uma olhada. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. E no quarto quadrante, ao contrário, o x é positivo e o y é negativo. Então, os sinais ficam ao contrário. Então, por isso, a gente representa nos quadrantes pares y igual a menos x. Tá tudo isso feito aí na apostila de vocês. Mas eu queria que vocês entendessem por que aqui y igual a x, porque os sinais são iguaizinhos, e por que y igual a menos x, porque os sinais são opostos. Mas os valores são iguais, ó. Por exemplo, se aqui for menos 3, aqui será mais 3, ó. É 3 e menos 3. Ok? Mas os sinais são contrários, por isso que fica y igual a menos x. Entendido isso? Tá? Depois vem outro item, pessoal. Distância entre dois pontos. Posso apagar? Parece que alguns estão anotando, mas isso está bem anotadinho na apostila ali também. Podem acompanhar na página 63, tá? Posso apagar? Tranquilo? Então, agora, ó, distância de dois pontos. Eles colocaram ali, ó, no plano cartesiano, dois pontos. Um ponto A e um ponto B. Eu quero descobrir a distância entre esses dois pontos. Que distância é essa que tem entre esses dois pontos? A apostila demonstra aqui bem certinho, eu vou fazer um breve comentário. Vocês sabem que o ponto A, ele tem o x do A e tem o y do A. E o B, ele tem o x do ponto B e tem o y do ponto B. E pensando nisso, a gente formaria um triângulo retângulo. E toda vez que a gente pensa em triângulo retângulo, eu espero que na mente de vocês já surja a palavrinha Pitágoras. Vou aplicar Pitágoras aqui. A distância de A até B é o que eu quero descobrir. É a pergunta, é o item que a gente está vendo. E que segmentos são estes aqui? Aqui a diferença entre o x de A e x de B. E que segmento é esse aqui? A diferença entre o y de A e o y de B. Por isso, aplicando Pitágoras, cai naquela fórmula que vocês têm no finalzinho da página 63. Olha lá, x de B menos x de A ao quadrado, porque Pitágoras fala que é um cateto ao quadrado, mais o y de B menos y de A, que é o outro cateto ao quadrado, igual a distância ao quadrado. Isso está acima do retângulo verde. Mas o quadrado da distância passa para o outro lado como raiz. E aí a gente chega na fórmula da distância de dois pontos. Vocês me acompanharam? Tranquilo? Eu não vou ficar assim muito tempo deduzindo fórmula, a gente nem tem esse tempo, mas eu gosto que vocês saibam de onde elas saíram, pelo menos. Foi simplesmente da fórmula de Pitágoras. E aí, ó, a distância de A até B é simplesmente a raiz quadrada, seguindo aí a ordem de vocês, eu diminuo, faço a diferença entre o x de B com o x de A e o y de B com o y de A. Ok? Isso aqui é Pitágoras, pessoal. Ó. Aqui está a distância de A até B. Aqui é y de B menos y de A. E aqui é x de B menos x de A ao quadrado, porque os catetos são elevados ao quadrado em Pitágoras. Ok? Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Não. Vamos fazer nós, então, o exercício 3.
que é legal a gente sempre fazer um exemplo junto, né? Já que é conteúdo novo. Tá ali a fórmula, vamos ver o exemplo. Por favor, extrai o ponto A e o ponto B aí da tua fórmula. Do teu desenho, aliás. Questão 3. Eu quero saber quem é o ponto A e quem é o ponto B. Anderson, fala para nós as coordenadas de A. Quem é o X e o Y de A, por favor? -2 e 1. Aí, muito obrigado. -2 e 1. Eduardo, fala as coordenadas de B para nós. Página 65, Eduardo, número 3. Só quem é o X e o Y do B? Alô? Oi. Agora sim, estou ouvindo. De B é 2 e 4. Só invertido, né, Eduardo? Tem que ser o X primeiro. Obrigatoriamente, tá? 4 e 2. E a gente quer, olha ali, ó, deixa eu ler com vocês. Na figura a seguir, o ponto A representa uma praça e o ponto B uma livraria. Considerando o quilômetro como unidade de medida, a menor distância entre a praça e a livraria é, por favor, tracem uma reta de A até B e formem o triângulo retângulo aí, gente. Eu vou até posicionar, porque eu acho que convém gastar esse tempinho aqui. -1, -2 e 1. Aqui o ponto A. E o B, 1, 2, 3, 4. É 4 e 2. Tá? O que eu gostaria é que vocês ligassem, ó, A até B. E notem que eu poderia formar o triângulo retângulo aqui. Dá para fazer pela fórmula, mas também dá para fazer pelo desenho. Pessoal, que número vai aqui, ó, essa distância aqui que eu vou marcar em verde? Que distância é essa aqui em verde? Giane, que distância é essa aqui em verde? Daqui até aqui. Quanto que vale? Não sei. Não sabe? Olha aqui, então eu vou te mostrar, olha aqui. Não é de 1 até 2, minha flor? Então é 1. Entendeu? Aqui embaixo, que distância é essa? Aqui é -2 e aqui é 4. Que distância vai dar, pessoal? Quem me responde isso aí? Daiane, fala alto para nós. Daiane. 2. Não, daqui até aqui. Que distância é essa? Mas não é -2? De -2 até 4. Que distância tem? 6. 6. Isso aí. De -2 a 4, você tem uma distância de 6. Do -2 até o 0, a distância é 2. Do 0 ao 4 é 4. 4 mais 2, a distância é 6. Se eu fosse aplicar Pitágoras, aqui está o meu x. Ó, x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pessoal, 36 mais 1, raiz quadrada de 37. Isso olhando pelo desenho. Ok? Vamos fazer pela fórmula também? Para a gente aprender a mexer na fórmula, né? Ou ainda alguém não entendeu pelo desenho? Quer que eu explique novamente, pessoal?
Ó, por que que aqui dá 1? Porque de 1 a 2 a distância é 1. Por que que aqui dá 6? Porque de menos 2 a 4 tem uma distância 6. Aí você faz o desenho e a distância de A até B é o que está pedindo, x. Aí eu apliquei Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Ficou claro agora? Amanda, entendeu? Sim? Vamos fazer pela fórmula, então, pessoal? Ó, distância de A até B. Raiz quadrada, x do B. Pega o x do B. Quem é o x do B? 4. Menos o x do A, que é menos 2. Pessoal, menos 2 vai dar mais 2 ao quadrado. Mais o y do B, 2. Menos 1, que é o y do A, ao quadrado. Prof, se eu não souber quem é A e B, quem que eu faço menos quem? Pessoal, é elevado ao quadrado. Se você fizer x do B menos x do A ou x do A menos x do B, vai dar na mesma o resultado final. Então, não precisa, eu vejo muita gente às vezes pensando, aí tem o ponto P e Q, quem que fica no lugar do A, quem fica no lugar do B? Tanto faz, porque elevado ao quadrado vai dar o mesmo resultado. Então, olha aqui, a distância de A até B. 4 mais 2, 6 ao quadrado. 2 menos 1, 1 ao quadrado. Dá uma olhada se não caiu no que nós já fizemos. Distância de A até B, raiz quadrada de 37. Que aí fala aproximadamente igual, quem é mais perto é o 6, né? Porque raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 37 é 6 e pouquinho. Então, vocês vão marcar a letra C. Ok? Então, só voltem para a página 64 agora, que eu quero mostrar para vocês ponto médio. Pessoal, é importantíssimo que vocês entendam isso, tá? Me pede se você não entendeu. Igor, tá tudo tranquilo? Entendeu? Enzo, tá prestando atenção? Prof, você pode dar licença com o seu braço? Opa, claro. Obrigada. Pronto, posso seguir? Acho que sim, né? Ponto médio, então. Pessoal, o próprio título é bem sugestivo, né? Ponto médio entre dois pontos. Deem uma olhada aí na apostila de vocês. Vocês têm o ponto A e o B e depois o ponto no meio entre eles, tá? É como se a gente tivesse assim, ó, esse segmento AB aqui e o ponto bem no meio. Esse é o ponto médio. Como é que eu vou descobrir esse ponto médio? Da seguinte maneira, ó, para descobrir quem é o x do médio, porque um ponto ele tem o x e tem o y. Mas para descobrir o x do ponto médio, eu vou somar o x do A com o x do B e dividir por 2. E o y médio, eu vou somar o y do A com o y do B e dividir por 2 também. Eu acredito que essa ideia seja bem intuitiva até para vocês, né? Se é ponto médio. Peraí, eu só tenho que pôr o carregador aqui. Se é ponto médio, né, pessoal? É só somar os dois extremos e fazer a média, tá? Tudo bem? Agora eu quero fazer a 2 com vocês. Notaram aí a fórmula?
Isso aqui vai ter exemplos depois naquela folha de exercícios que eu falei que já está lá na Iônica, tá? Aí depois vocês aplicam lá algumas questões sobre isso. Então, vamos ver a número 2. Número 2 diz assim: os pontos A, 5, 3x, e B, 1 e 4x mais 1, e C, que eu não sei quem é, são vértices de um triângulo equilátero. Pessoal, é como se fosse assim, ó. Não sei se eu estou posicionando correto, não estou me preocupando com isso. Eu tenho um triângulo equilátero que eu sei que as distâncias de A até B é igual à distância de B até C, que é igual à distância de A até C. Porque ele é equilátero, tem os 3 lados iguais. Sabendo que AC está dizendo que a distância de A até C é 5. Pessoal, se de A até C é 5, eu sei que de B até C é 5 e de A até B também é 5. Por quê? Porque é triângulo equilátero. As distâncias de um vértice ao outro são iguais, são congruentes. E que B é um ponto do primeiro quadrante, determine as coordenadas de A. Na verdade, se eu quero saber quem é A, eu quero saber quem é o X. Porque se eu descobrir quem é o X, eu descubro quem é o ponto A. Ok? Como é que eu descubro quem é o ponto A, então? Pessoal, o ponto C eu não tenho nada dele. Tá? Eu não sei quem é o ponto C. Então, eu não vou poder utilizar distância de B a C ou de A a C. O que eu vou utilizar? A distância de A até B. Porque eu sei que a distância de A até B é 5. Porque ela é a mesma de A até C e de B até C. E aí, vou jogar na fórmula da distância entre dois pontos que a gente acabou de ver. Aquela grande da raiz, ó. Eu vou fazer x de B menos x de A. Então, 1 menos 5 ao quadrado. Mais o y de B, que é 4x mais 1, menos o y de A, menos 3x ao quadrado. Isso é igual a 5. Agora, eu não vou descobrir a distância. Eu já sei que a distância é 5. Vou jogar na fórmula da distância para que eu descubra quem é x. Perguntas até aqui? Não? Vai anotando aí certinho, né? Então, vai ficar menos 4 ao quadrado e aqui x mais 1 ao quadrado igual a 5. Eu sugiro a gente eliminar essa raiz. Como é que eu elimino essa raiz? Elevando os dois lados da igualdade ao quadrado. Porque aqui eu corto, né? E do outro lado vai ficar 5 ao quadrado. Então, resolvendo isso, ó, menos 4 ao quadrado vai dar 16. E aqui x mais 1 ao quadrado. Pessoal, é o chuveirinho, x mais 1 vezes x mais 1, né? Que vai dar x ao quadrado, mais x, mais 1. E já vou trazer o 25 como menos 25 igual a 0. Tá? E vamos cair numa equação de segundo grau, né? X ao quadrado mais 2x, aqui menos 24 menos 8 igual a 0. Tá? E nós vamos resolver por Bhaskara, soma produto, né? A soma tem que dar menos 2 e o produto menos 8. Então, eu vou encontrar para o x menos 4 e 2. Poxa, menos 4 e 2, tá?
Vamos substituir porque tem uma condição no enunciado. Diz que B tem que ser no primeiro quadrante. E B no primeiro quadrante significa que o X e o Y dele são positivos. Olha como é importante aquela primeira parte que a gente revisou hoje. Mas então, assim, ó, se x é menos 4, vamos substituir. Se x é menos 4, quem seria o ponto A? 5 e 3 vezes menos 4, menos 12. E aí, quem seria o ponto B? 1, 4 vezes menos 4, menos 16, mais 1, menos 15. Pessoal, pode esse B aqui que acabamos de encontrar? Em que quadrante está esse ponto B aqui? X positivo, Y negativo. Quem me responde? Qual quadrante? O X é positivo. Olha aqui, ó. X positivo está aqui. Y negativo está aqui. Que quadrante é esse? Quarto quadrante. Eu não quero B do quarto quadrante, tá? Então, não vou poder usar x igual a menos 4. E vamos ver x igual a 2. Quem fica o A? 5 e 3 vezes 2, 6. E quem fica o B? 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 1 e 9 pertence ao primeiro quadrante, porque tanto x quanto y são positivos. Então, a pergunta é, determine as coordenadas de A. A resposta é essa aqui. Mas notem que depois de achar o A, eu tinha que ver quem é o B, de modo que ele pertencesse ao primeiro quadrante. Se eu respondesse esse A aqui, eu estaria respondendo errado. Ok? Então, marca aí. E aí, nós vamos fazer a número 1. Perguntas nessa, pessoal? Não? Terminem de anotar, eu já começo a 1. Posso apagar, pessoal? Acho que ainda não, né? A 1 é do Enem. Eu lembro quando ela caiu no Enem. Vai aplicar distância entre dois pontos. Tá? Sabem o que enquanto alguns terminam de copiar, deixa eu ir falando, até na nossa atividade lá no nosso trabalho eu coloquei isso. Por exemplo, eu posso pedir qual o perímetro do triângulo. Claro que aqui fica fácil, o perímetro do triângulo é 15, porque eu sei que cada lado é 5. Mas, de repente, eu só dou os pontos A, B e C e peço o perímetro. Aí, sabe o que vocês vão fazer? A distância de A até B, depois a distância de B até C, e depois a distância de A até C, e somar. Aí, vocês vão ter o perímetro do triângulo. Tá? São questões comuns de aparecer aí na analítica. Tá bom? Posso apagar agora? Acho que agora sim, né? Então, vamos para 1. Eu não vou conseguir terminar o 1 com vocês, mas eu quero deixá-la indicada para vocês terminarem, tá? Que aí amanhã eu começo a outra aula, o tema 57. Olha lá, nos últimos anos a TV tem passado por uma verdadeira revolução. Aí fala que querem construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes. Mas eles querem colocar essa nova torre de transmissão num local equidistante das 3 antenas, ou seja, que esteja a uma igual distância das 3 antenas.
Pessoal, vocês têm mais ou menos assim, ó. Aqui está a antena A, aqui a B e aqui em cima C. Mais ou menos assim. Eu não vou colocar a nova antena de transmissão aqui. Eu vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, porque eu quero que ela esteja a uma mesma distância das 3 antenas já existentes. É essa situação. E o Enem aborda muito essa ideia de equidistância, igual distância. Então, a gente vai chamar de P, tá? A distância de A até P tem que ser igual à distância de B até P, que por sua vez tem que ser igual à distância de C até P. Prof, eu vou ter que fazer para cada um deles? Sim, essa questão fica assim bem trabalhosa, porque o meu ponto P eu não sei nem quem é X, nem quem é Y. É claro que muitos, na época, quando fizeram a prova do Enem, me disseram que não fizeram cálculo nenhum, tentaram ver pelas alternativas quem poderia ser uma resposta possível. Gente, vocês têm essa opção e eu acho que ela é válida, se tem, né, como chegar a uma alternativa sem gastar tempo, porque vocês vão ver que a gente vai gastar tempo aí nessa questão, tá? Se você consegue marcar a alternativa e tem certeza que ela é a correta, muito bom, tá? Não tem problema. Mas eu vou mostrar o método, eu me sinto mais tranquila fazendo isso. Então, olha aí, o ponto A que a gente tem que olhar as coordenadas, ele é 30, 20. O B é 70, 20. A distância de A até B, nós não vamos jogar na fórmula, né? Qual a distância de A até B? Olha ali, de 30 a 70. A gente vê que a distância do ponto A até o B é de 40. Essa não precisa jogar na fórmula, né, gente? Tá? E depois, o ponto C é 60 e 50. Então, vamos lá. Nós vamos começar dizendo que a distância de A até P é igual à distância, pode ser de B até P. Tá? Vamos começar dizendo isso. Vai lá, joga na fórmula. O P, as coordenadas dele, x e y. Então, vai ficar assim. X menos 30 ao quadrado mais y menos 20 ao quadrado. E de P até D, x menos 70 ao quadrado mais y menos 20 ao quadrado. Pessoal, corta as raízes que tem dos dois lados e vamos resolver esses chuveirinhos aí. Todo mundo está me acompanhando? Tá indo, gente? Eu quero que vocês sigam em casa fazendo essa questão para amanhã, tá? Olha como vai ficar aqui. X ao quadrado menos 60x mais 900. Aqui vai ficar y ao quadrado menos 40y mais 400. Eu estou pondo a resposta. Faz aí o chuveirinho. Aqui, x ao quadrado menos 140x mais 4.900, mais y ao quadrado menos 40y mais 400. Pessoal, essa parte toda aqui tem dos dois lados. Vamos cancelar isso. E notem que aí eu só fico... e x ao quadrado também tem dos dois lados. Também vou cancelar. Notem que com isso eu vou encontrar quem é x. E depois você já substitui o x aqui nos outros cálculos, que vai facilitar a tua vida. Tá? Olha aqui, ó. Vai dar 80x igual